Olá pessoal, meu nome é Tati Camargo e no curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade nós vamos ver hoje o capítulo 6, os planos de Deus versus os nossos planos. Sim, às vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade, acho que a nossa vontade é a mais perfeita, agradável e boa para nós, mas não é assim que funciona dentro do plano de Deus para nós. Assim como Moisés um dia também quis fazer sua própria vontade em favor do povo de Israel, ele teve a sua consequência ficando 40 anos exilados em Midian como pastor de ovelhas, não como castigo que Deus deu. Nosso Deus é um Deus de amor e ele ficou ali simplesmente para ser reorientada a sua vida novamente e andar segundo a vontade de Deus. Deus sempre quer o melhor para nós. Deus sempre quer tratar a gente com amor, sempre quer que a gente exerça os planos dele. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Então esse é o principal objetivo, que é a gente se ajustar nos planos de Deus. Então pegue a sua caneta, todo o seu material de estudo, faça suas anotações, estudem os versículos, os exercícios, que é muito importante para a fixação e aplicação das perguntas, dos exercícios do estudo da palavra de Deus, tá bom? Que vocês tenham uma aula abençoada, a gente se vê no final desse vídeo. Tchau, tchau! Capítulo 6. Os planos de Deus versus os nossos planos. Compreender aquilo que Deus vai realizar no lugar onde estou é mais importante do que dizer a Ele o que eu desejo fazer para Ele. Quem livrou os filhos de Israel do Egito? Foi Moisés ou Deus? Foi o Senhor Deus. Ele resolveu trazer Moisés a um relacionamento com ele, a fim de que pudesse livrar Israel. Será que Moisés alguma vez tentou tomar as questões referentes aos filhos de Israel nas próprias mãos? Sim. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: Por que feres a teu próximo? Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensa tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian. Êxodo 2, de 11 a 15. Em Êxodo 2, de 11 a 15, o que acabamos de ler, Moisés começa a fazer sua própria vontade a favor do seu povo. O que poderia ter acontecido se Moisés tivesse tentado livrar os filhos de Israel usando algum expediente humano? Milhares e milhares de pessoas teriam sido mortas. Moisés tentou tomar as questões referentes a Israel nas próprias mãos. Isso custou-lhe 40 anos de exílio em Midian, trabalhando como pastor de ovelhas e reorientando sua vida para caminhar segundo a vontade de Deus. Quando Deus livrou os filhos de Israel, quantos se perderam? Nenhum. No processo, Deus até levou os egípcios a darem aos israelitas seu ouro, sua prata e suas roupas. O Egito foi empobrecido, seu exército destruído e os israelitas não sofreram uma baixa sequer. Por que então reconhecemos que é sempre melhor fazer as coisas da maneira como Deus quer? Causamos problemas e também alguma destruição em nossas igrejas porque temos um plano. Colocamos o plano em prática e o resultado dele é apenas aquilo que nós podemos fazer. Deus em Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Como seria bom se descobríssemos a diferença que faz permitir que Deus seja a cabeça desse corpo.
Ele fará mais em 6 meses com um povo consagrado a Ele do que nós mesmos poderíamos fazer em 60 anos sem Ele. Os caminhos de Deus. Leia a passagem seguinte e procure a resposta que Deus dá àqueles que não seguem os seus caminhos. Então, responda as perguntas que seguem. Eu sou o Senhor teu Deus, o que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Salmos 81, de 10 a 12. O que Deus já havia feito a Israel? O que Deus prometeu ao seu povo? Como o povo respondeu? O que Deus fez? Agora leia os 2 versículos a seguir e veja o que poderia ter acontecido a Israel. Depois responda as perguntas. Oxalá me escutasse o meu povo, oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Salmos 81, 13 e 14. O que poderia ter acontecido se Israel tivesse escutado e obedecido a Deus? Leia Hebreus 3, de 7 a 19. Depois responda mais uma pergunta. Por que foi negado aos filhos de Israel a permissão para entrar na terra prometida? Bom, agora eu vou responder para vocês as perguntas que nós vimos anteriormente, referente ao Salmos 81, de 10 a 12, tá? Mas antes disso, faça você, leia a passagem bíblica e tenta fazer você sozinho, tá bom? Dá uma pausa no vídeo antes de ver as respostas. Bom, a primeira pergunta que tinha sido feita foi: o que Deus já havia feito a Israel? Resposta: Israel foi tirado do Egito com muitos sinais miraculosos e prodígios. Segunda pergunta: o que Deus prometeu ao seu povo? Resposta: prometeu uma terra boa e vasta, que emana leite e mel. Terceira pergunta: como o povo respondeu? Eles não confiaram que Deus entregaria a terra a eles. Quarto: o que Deus fez? Resposta: por causa disso, passaram 40 anos seguintes vagando pelo deserto. A quinta pergunta, baseada em Salmos 81, 13 e 14, foi: o que poderia ter acontecido se Israel tivesse escutado e obedecido a Deus? Resposta: Deus lembrou que teria derrotado os inimigos de Israel rapidamente se estivessem tão somente seguido os planos de Deus, em vez de seguir a sua própria estratégia. A última pergunta, baseada em Hebreus 3, de 7 a 19, é a seguinte: por que foi negada aos filhos de Israel a permissão para entrar na terra prometida? Resposta: por conta da sua incredulidade, por conta da incredulidade do povo. Somos servos dele e ajustamos nossa vida àquilo que ele vai fazer. Ajustamos nossa vida a Deus para que ele possa fazer por meio de nós aquilo que ele desejar. Deus não é o nosso servo para ajustar-se aos nossos planos. Nós é que somos servos dele e ajustamos nossa vida àquilo que ele vai fazer. Se não nos submetermos a Deus, ele permitirá que sigamos nosso próprio caminho. Fazendo isso, no entanto, jamais experimentaremos o que Deus está esperando e querendo fazer por nós ou pelas pessoas por meio de nós.
Israel foi tirado do Egito com muitos sinais miraculosos e prodígios. Você não acha que Israel poderia crer que Deus seria capaz de fazer qualquer coisa? Quando chegaram à Terra Prometida, não confiaram que Deus a entregaria a eles. Por causa disso, passaram os 40 anos seguintes vagando pelo deserto. Nos Salmos 81, Deus lembrou que teria derrotado os inimigos de Israel rapidamente, se estivesse tão somente seguido os planos de Deus, em vez de seguir sua própria estratégia. Medite e responda as seguintes perguntas. Primeiro, a fim de executar os seus planos e propósitos, Deus teria mudado a maneira como age com as pessoas? Segunda pergunta para vocês meditarem. Você prefere seguir seus próprios planos e vagar por um deserto espiritual ou seguir pelos caminhos de Deus e entrar rapidamente numa terra prometida espiritual? É muito importante vocês pararem para meditar essas duas questões e responder com as suas próprias palavras. Você precisa saber o que Deus está para fazer. Quando Deus, no Antigo Testamento, chamava um profeta, geralmente lhe ordenava apresentar uma mensagem que tinha dois aspectos. O primeiro desejo de Deus era: chame o povo a voltar-se para mim. Se o povo não respondesse, então teria de ouvir a segunda mensagem. Diga ao povo que ele está mais perto do momento do juízo do que jamais esteve. A palavra de Deus ao profeta era: diga isto ao povo. Isso é o que eu tenho feito. Isso é o que eu estou fazendo agora. Isso é o que eu estou prestes a fazer. Então chamo o povo a uma resposta. Você acha que era importante que os profetas soubessem o que Deus estava prestes a fazer? Quando Deus estava pronto a trazer um julgamento terrível sobre Jerusalém e destruir a cidade inteira, era importante saber o que ele estava prestes a fazer? Certamente que sim. Em sua opinião, qual o grau de proximidade do juízo divino em que seu país está? Assinale uma das alternativas. Escolha vocês agora uma das alternativas. Primeira alternativa: não creio que Deus trará algum juízo sobre o meu país. Segundo, creio que o juízo de Deus ainda está muito longe. Terceiro, não posso compreender porque Deus tem demorado tanto. Creio que estamos na iminência de um juízo da parte de Deus de grandes proporções. Quarto, creio que já estamos sofrendo um juízo disciplinar, como aquele descrito em Isaías 5, de 1 a 7. 5. Creio que já passamos por uma experiência do juízo de Deus. Que evidências você pode apresentar para sustentar sua resposta? Que efeito aquilo que você crê tem sobre a maneira como vive? Compreender o que Deus está para fazer no lugar onde você está é mais importante do que dizer-lhe o que você quer fazer para ele. O que adiantaria se Abraão dissesse a Deus que estava planejando dar um giro por Sodoma e Gomorra e ir de porta em porta para testemunhar um dia antes de Deus destruir as cidades? O que adianta traçar planos de longo prazo para sua igreja se antes de colocá-los em prática Deus trouxer o juízo ao seu país? Você precisa saber o que Deus tem anotado na agenda para a sua igreja, para a sua comunidade e para seu país a esta altura da história. Assim você e sua igreja poderão se ajustar a Deus para que Ele possa colocá-los no fluxo principal de sua atuação, antes que seja tarde demais. Embora seja improvável que Deus lhe dê uma agenda detalhada, Ele fará você saber um passo de cada vez. A maneira como você e sua igreja precisam responder àquilo que Ele estiver fazendo. Ore agora e peça a direção de Deus para a maneira como você deve responder a Ele.
nos seguintes pontos: em sua vida pessoal, em sua igreja, em sua comunidade, em sua família, em seu trabalho, em seu país. Martinho Lutero. O que Deus estava prestes a fazer quando começou a dizer a Martinho Lutero que o justo viverá pela fé? Ele queria levar as pessoas de toda a Europa a compreender que salvação era um dom gratuito e que cada pessoa tinha acesso direto a ele. Deus estava fazendo uma grande reforma. Ao estudar os grandes movimentos de Deus na história da Igreja, nota-se em cada caso que ele veio a uma pessoa e essa pessoa entregou-lhe a vida. Então Deus começou a realizar os seus propósitos por meio dela. John e Charles Wesley. Quando começou a falar a John e Charles Wesley, Deus estava preparando um reavivamento na Inglaterra, que salvou-a de uma revolução sangrenta, como a ocorrida na França. Ali estavam dois homens, juntamente com George Whitefield e alguns outros, pelos quais Deus pôde realizar uma obra poderosa e mudar os rumos daquela nação. Na comunidade em que você está, existem algumas coisas que estão para acontecer na vida de outras pessoas. Deus quer interferir nessas vidas. Suponha que Ele queira fazer isso por meio de você. Ele vem e lhe fala, mas você está tão voltado para si mesmo que responde: não acho que eu estou preparado, não creio que serei capaz, Você vê o que acontece? O enfoque é sobre o eu. No momento em que percebe que Deus está agindo em sua vida, você lhe dá uma lista completa de razões pelas quais Ele escolheu a pessoa errada, ou que a hora não é aquela. Êxodo 3:11 e Êxodo 4:1. Eu gostaria que você buscasse a perspectiva de Deus. Ele sabe que você não é capaz de realizar coisa alguma, mas Ele próprio quer realizar a obra por intermédio de você. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou o versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Resumo. Faça tudo à maneira de Deus. Deus fará mais em 6 meses por meio de um povo consagrado a Ele do que nós poderíamos fazer em 60 anos sem Ele. Sou servo de Deus. Ajusto minha vida de acordo com a obra que Ele vai realizar. Compreender o que Deus vai realizar no local onde eu estiver presente é mais importante do que dizer a Deus o que desejo fazer para Ele. Olá pessoal, chegamos ao final de mais um capítulo. Eu tenho certeza que vocês aprenderam, gostaram, foram abençoados, porque é um capítulo que é muito rico de informação, né? Informações valiosas que vêm da palavra de Deus e nos ensina a agir de acordo com a maneira de Deus, né? A gente não ficar dando voltas, achando que as nossas vontades são sempre as melhores. A gente aprende que a maneira de Deus, a forma como Ele age, o tempo que Ele faz as coisas é sempre o perfeito. A gente só tem que se adequar ao plano dele. E para que isso aconteça, a gente tem que ter relacionamento de amor e intimidade com o Senhor, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode passar e-mail para mim no tati.ribeiro.camargo@gmail.com e eu vejo vocês na próxima semana com o capítulo 7 do curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!